Olha só, pessoal, para sabermos mais sobre esse plano de ação climática da capital, eu converso agora com a arquiteta e urbanista Rovana Reale, diretora de Projetos e Políticas Sustentáveis na Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre. Boa noite, Rosana. Boa noite, Orestes, tudo bem? Tudo bem, Rovana. Me fale, então, sobre esse plano de ação que vai atacar os 6 principais problemas climáticos que podem atingir a capital. Claro. Eu acho que primeiro a gente tem que começar explicando, um pouquinho o que é um plano de ação climática. Ele é um instrumento que ele vai estabelecer uma série de ações prioritárias para que a gente consiga reduzir as emissões na cidade e também adaptar a cidade frente àqueles impactos que, enfim, a gente não conseguiu mitigar aí ao longo do tempo. A gente está sofrendo uma série de efeitos adversos do clima justamente pela questão de gases de efeito estufa não mitigados. Isso faz com que aumente a temperatura do planeta e, consequentemente, a gente tenha os efeitos mais adversos desses principais riscos climáticos. Eu vi que o plano começou a ser construído no ano passado, antes das enchentes de maio. O que mudou no plano a partir dessa tragédia que a gente viveu esse ano? Bom, desde 2021 a gente vem trabalhando fortemente nessa pauta. Nós iniciamos com um inventário de gases de efeito estufa, onde ali a gente estabelece, faz na verdade uma análise do diagnóstico de quais são as principais emissões na cidade. E aí nós temos o transporte, como principal emissor, com 67% das emissões. Temos a energia estacionária, que é a energia que a gente utiliza nas nossas residências, com 23%, e os resíduos com 8,8%. Então, primeiro a gente faz esse diagnóstico das emissões. Aí, num segundo momento, que a gente começa a trabalhar num plano de ação climática. Então, o plano de ação, ele vai direcionar a prefeitura estrategicamente, em como a gente vai mitigar e adaptar a cidade. Então, em 2023, a gente fez a contratação desse plano de ação climática. Ele foi uma cooperação técnica firmada entre a Prefeitura e o Banco Mundial, com financiamento a fundo perdido. E aí uma consultoria foi contratada para começar a desenvolver todo esse plano. Então, a gente pega esse diagnóstico, que é o inventário para verificar as emissões, a gente faz outros diagnósticos, como, por exemplo, análise de risco e vulnerabilidade climática, onde a gente analisa essas 6 ameaças no território. E, num segundo momento, a gente começa a estabelecer quais são as ações que a Prefeitura vai ter que contemplar para que a gente consiga reduzir as emissões e adaptar o território frente a todas essas ameaças. Então, desde 2023, a gente vem trabalhando nisso. A previsão é de entregar em outubro de 2024 esse relatório já consolidado. Bom, aí a cidade vai estar mais preparada para eventos como as enchentes de maio? Sim, na verdade, a gente vai ter uma lista de ações que deve servir como nosso guia. Então, a cidade ela tem que caminhar por esse sentido. Se a gente fizer todas essas ações que estão previstas, sim, a gente vai ter uma cidade mais adaptada, vai ter uma redução das emissões e, consequentemente, a gente vai conseguir prevenir melhor desses efeitos climáticos. Ele estabelece, por exemplo, para as tempestades, quais são as medidas que a gente deve fazer, para o risco de arboviroses, para ondas de calor, secas meteorológicas, como a cidade vai se preparar para quando chegar esses efeitos, o que a gente tem que fazer nessa hora. E assim, por mais que a gente já esteja em processo, andamento de elaboração do PLAC, nós nunca deixamos de trabalhar nessas medidas. Algumas a gente já sabe, outras foram melhor evidenciadas nesse plano de ação climática, mas nós já estamos trabalhando em diversas contratações que tem como objetivo justamente prevenir a população desses efeitos. Por exemplo, nós estamos em fase de contratação de um plano, de uma atualização do plano de contingência. Ele vai estabelecer rotas de fuga, centros de abrigagem, pontos de doação, a logística para o transporte. Quando der um evento desses, a população vai saber exatamente o que deve ser feito nesse momento. Pois é, justamente nas enchentes de maio foi um plano de contingência que faltou. Pelo menos a comunicação dele, porque a Prefeitura sempre teve um plano de contingência. Como deixar ele agora acessível às pessoas, que todo mundo saiba o que fazer? Por exemplo, no meio das cheias ali de maio, o prefeito disse, olha, vai faltar água na capital, vai faltar luz.
quem puder vai para a praia. Mas não teve nenhuma organização de quem sai primeiro. Quem mora na Zona Norte, são os idosos, né? As mães com crianças, enfim. Não teve nenhuma organização que deveria estar nesse plano de contingência. O que muda a partir de agora? Então, nessa atualização, serão contemplados todos estes pontos, justamente. Quem deve sair primeiro, para onde ir, aonde estão os centros de abrigo, porque também isso daí a gente acabou mapeando no meio desse evento, mas a gente precisa ter todos eles mapeados, né? Numa ocorrência, todo mundo precisa saber para onde ir, aonde é que estão os centros de apoio para doação. E também, frente a isso, além de ter esse plano atualizado, que vai definir, né, de forma bem estratégica, todas essas rotas de fuga e esse controle, né, da população do que fazer nessa hora, a gente também está contratando sensores meteorológicos que vão ser colocados em 10 pontos específicos da capital, e ali tem sensores de alerta também, se for o caso de evacuação por risco de deslizamento ou mesmo de fortes chuvas, a população vai ser alertada, além de, claro, da ampliação de envio de mensagens pelo sistema dos celulares. Dessas 30 ações estratégicas, né, que foram desenvolvidas por esse plano, quais as principais, aquelas que tu destaca que são mais importantes que a população saiba? É importante a gente trabalhar muito forte na questão da arborização. A arborização, ela serve não somente para a gente mitigar os gases de efeito estufa, né, ela absorve o carbono, mas também para reduzir a temperatura na cidade. Hoje não está sendo muito falado, porque a gente está sofrendo muito ainda por causa da enchente, mas a ameaça de ondas de calor é a ameaça que mais mata no mundo. E para isso a gente precisa se prevenir. E com isso a gente precisa melhorar a arborização da cidade, continuar implementando. A gente já tem trabalhado nisso, né? Agora com a contratação da manutenção ali do viveiro, da ampliação da arborização na capital, para que a gente tenha mais áreas sombreadas, que as pessoas tenham lugares para refúgio nesses momentos de calor. Qual é o investimento previsto nessas ações? Olha, Orestes, eu não sei te precisar aqui o valor geral, mas na casa de muitos milhões ali, porque cada uma dessas contratações tem um valor específico, né? Então, por exemplo, dos sensores é 2,4 milhões. A gente também vai trabalhar agora com um sistema de monitoramento da qualidade do ar. Então, vai ter vários sensores na cidade para, além de medir a temperatura, para verificar a quantidade de poluentes. Então, assim, cada um tem um custo, né? Vários estão em fase de edital ainda, não foram lançados. Mas, assim, a Prefeitura está investindo fortemente em todas essas medidas de prevenção. A Prefeitura tem recursos para isso ou vai precisar da parceria dos governos do Estado e do governo federal? É, na verdade, um mix ali de recursos, né? Tanto recurso público, tem doação, a gente tem outros sistemas por contrapartida dos empreendimentos. Então, aonde a gente está conseguindo achar recurso, nós estamos colocando nossos projetos. Perfeito. Rovana Reale, diretor de projetos da Secretaria do Meio Ambiente aqui da capital, obrigado pela tua participação aqui no Poder RS. Imagina, que agradeço.